Abre sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5, versículo 28. Eu sei que você não vai dizer, mas você vai pensar, Felipe, esse versículo de novo, essa história mais uma vez, mas tem uma revelação de Deus aqui para nossas vidas, amém? Marcos 5, 28 diz assim: a mulher dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas orlas, eu serei curada. Ou sararei, se estiver na tua tradução aí. Nós estamos nessa série aí infinitamente mais, baseada no que o irmão estava louvando aqui, disse, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para operar na sua vida, muito mais além daquilo que você pede ou pensa. Essa palavra está falando o seguinte: é porque às vezes os nossos sonhos, idealizações, projetos, muitas vezes, nós pensamos e damos limite a isso. Na verdade, o nosso Deus é um Deus ilimitado. Ele vai além disso. A testemunha ocular, que é João, ele vai falar do amor de Deus. Eu vou fazer algo aqui de propósito. O texto áureo de todo cristão, todo mundo conhece esse versículo. João 3,16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Talvez você pensou, Felipe, você esqueceu de alguma coisa aí. Exatamente, é de propósito. Alguém se arrisca a dizer o que eu esqueci aí? Vou repetir o versículo. Deus amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quem? O pastor já falou, né? Tal maneira. Se nós fôssemos ler esse versículo da forma que eu acabei de ler aqui, porque Deus deu o seu Filho, esse amor é infinito. Deu o seu Filho, Deus ama, e quem ama prova, e ele provou esse amor e deu o seu Filho. Mas quando João vai escrever de tal maneira, é porque o tal não se mede, o tal não tem como calcular, o tal é ilimitado. Então, quando ele escreve de tal maneira, ele expressa o amor de Deus desta forma. Imagina que as tuas impossibilidades hoje, nesta noite, imagina que as tuas impossibilidades e os teus impossíveis da vida se chocassem com os possíveis de Deus. Imagina que aquilo que para você é natural, aquilo que corriqueiramente está acontecendo na sua vida, e é fato às vezes, coisa natural acontecer na sua vida, mas imagina que esse natural se chocasse com o sobrenatural de Deus. Imagina também aquilo que na sua vida é ordinário, aquilo que é comum, e às vezes está cansado de ver isso na sua vida. Imagina se isso se chocasse com o extraordinário de Deus, ou então os seus limites, aonde atualmente não consegue alcançar, também se chocasse com um Deus ilimitado. É exatamente isso. Se isso acontecesse, para todos nós estava muito bom. Se o impossível acontecesse, se um extraordinário, um sobrenatural acontecesse. Agora, o nosso Deus que está aqui nesta noite, ele vai muito além disso. Ele é infinitamente mais além disso que eu acabei de falar. Ele é mais do que o Deus extraordinário. Ele é mais do que o Deus do impossível. Ele é mais do que o Deus do sobrenatural. E ele é muito mais do Deus ilimitado. Ele vai muito além disso. Desde o Antigo Testamento nós vamos ver tudo que Deus fez no Antigo Testamento. Todas as aparições dele, né? A teologia chama de teofania. Deus, teofania, escondido. Deus escondido vinha, escondido num anjo. Deus falava através de uma sarça, quando chamou Moisés. Enfim, Deus se mostrou de várias formas e de várias maneiras. Mas todas as aparições de Deus, inclusive, ele falava com pessoas em sonhos. Pessoas tinham sonhos, sonhava e Deus falava com eles em sonhos. Tudo isso era somente uma metáfora, somente uma representação para o que de fato iria acontecer. Quando você olha para a arca de Noé, você vai ver Deus dando uma ordem para Noé construir uma arca. Gente, lembra de Abraão, quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela? Como seria mais fácil? Pega a tua família, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar de onde você mora, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, tipo assim, vai para uma caverna, porque a chuva vai descer. Por que Deus não faz isso? Por que Deus fala para Noé construir? Desde o Antigo Testamento, nós já vemos a graça de Deus explícita aqui. Porque enquanto Noé está construindo a arca, era Deus dizendo, entenda por favor, porque senão você vai falar assim: o pregador disse que madeira fala, madeira não fala. Mas desde o Antigo Testamento, enquanto Noé ia construindo a arca, era Deus dizendo para a humanidade: ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu não sei quantos anos ele demorou construindo, 100 anos, 120 anos, 50 anos, 10 anos, enfim. Eu só sei que naquela arca tinha também espaço
para qualquer pessoa que se arrependesse dos seus caminhos ali e pudesse também entrar na arca. Conhecemos a história, ninguém entrou na arca. Só que a arca de Noé era somente uma metáfora. A salvação lá em Noé era simples, era só passar pela porta. Era passar pela porta da arca e era salvo. Passou pela porta, salvo, está guardado dentro da arca. Só que isso era uma representação para o que haveria de vir. A arca de Noé tinha 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. Só que há 2000 anos atrás, Deus enviou a sua última arca para resgatar a humanidade. Só que essa arca não tem 150 metros de comprimento. Eu me arrisco a dizer que ele tinha mais ou menos 1,72 m de altura. Essa arca não tinha 25 de largura, pesava mais ou menos, vou chutar aí, uns 80 quilos. Essa arca tinha o seu calçado de 42, 43 mais ou menos. Essa arca que Deus enviou é o seu filho amado. É por isso que numa pregação ele bate no peito e fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e se salvará. Jesus está falando o seguinte: o mesmo princípio lá do Antigo Testamento, era só passar pela porta. Quando eu olho para Abraão, eu vejo quando ele vai sacrificar o Isaque. E quando ele vai sacrificar o Isaque, uma voz clama do alto, um anjo do Senhor fala: Abraão, não faça isso com o menino, olhe para o lado. E quando ele olha para o lado, o que tem do lado? Um arbusto e um carneirinho, um cordeirinho, atrás do arbusto, enfiado na árvore ali. O que quer dizer isso? É uma metáfora. É uma representação do que iria acontecer. O Isaque, quando ia ser sacrificado, representa, tipifica, é uma metáfora, representa a humanidade, que realmente estava afastada de Deus por conta do pecado lá em Adão, lá no Jardim do Éden. Estava longe de Deus, afastado de Deus, e tinha que morrer mesmo, e não tinha mais saída para a humanidade. Mas só que Deus providenciou o Cordeiro, e no lugar da humanidade, Deus colocou o Cordeiro. Por isso que João Batista é uma metáfora. Por isso que João Batista, quando está batizando lá no Rio Jordão, imagina, gente, nós já tivemos uma fila aqui de batismo aqui que ia lá fora. Imagina uma fila de pessoas esperando para ser batizado. Daqui a pouco o João Batista para tudo e fala assim: parem tudo. Alguém de repente perguntou para ele: o que está acontecendo, João? Vamos batizar? Tem muita gente para ser batizado. Parem tudo. Olha quem apontou lá agora. Olha descendo lá, ó. Aquele que está vindo ali agora, descendo para ser batizado aqui agora, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento estava apontando. Quando olho para Jacó sonhando com uma escada, quando ele bota a cabeça na pedra em fugida de Esaú, ele está sonhando com uma escada, anjo subia e descia, né? Tem até um louvor aí, né? Anjo voando nesse lugar, subindo e descendo em todas as direções, né? Anjo subindo e descendo. Ele está sonhando anjo subindo e descendo. O tempo passa. E vários anos depois vai acontecer o que aconteceu lá atrás. A metáfora, o que estava representando aconteceu aqui. Quando Filipe, o meu xará, vai chamar Natanael e falar: Natanael, encontrei o Messias. Natanael, eu encontrei aquele que os profetas falaram, que os reis falaram. Natanael olhou para Filipe e falou assim: ô Filipe, pode vir uma coisa boa da favela? Pode vir uma coisa boa da favela de Nazaré? Filipe olhou para ele e falou assim: Filipe é daquele crente que não desiste quando convida alguém não quer ir na igreja. Ele vai, olha, Natanael, o negócio é o seguinte, meteu a mão nele, vem e vê. Quando Natanael chega até Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: Natanael, tu és um israelita fiel. Ele dá um fora em Jesus e diz: da onde tu me conheces para dizer que eu sou fiel, que eu sou um israelita fiel? Jesus olha para ele, um olhar de Jesus atravessa a alma de qualquer pessoa, olha para Natanael e fala assim: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo de uma figueira. Ele se colocou de joelho e falou assim: vejo que tu és profeta. Ué, Filipe, não entendi, por que ele se ajoelhou? Porque tinha um segredo familiar. Quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, quando descobre que o rei nasceu, o nosso Salvador Jesus Cristo, a família de Natanael escondeu aquele bebê para que ele não pudesse ser morto, e colocou ele debaixo de Filipe te chamar. Eu já te conhecia e te vi debaixo da figueira. Jesus está revelando um segredo familiar de Natanael. Aí ele fala: tu é profeta. Jesus olha para ele e fala assim: só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você está falando que eu sou profeta? E você está acreditando em mim? Em verdade eu te digo, Natanael, que a partir de agora, anjos de Deus vão subir e descer sobre o Filho do Homem. Ou seja, eu sou a escada que liga o céu e a terra.
Sonho de Jacó lá atrás se cumprindo aqui. Quando eu vejo o pai de Sansão falando para o anjo que se apresentou: tua mulher vai engravidar, é impossível. Eu creio que é o arcanjo Gabriel ali, o anjo mensageiro. Olha, é impossível ela engravidar, mas ela vai engravidar. Para Deus não tem impossível. Lembra que o anjo falou para Maria? E Manoel vai falar assim: mas olha só, me fala qual é o teu nome. Se você me falar qual é o seu nome, quando acontecer a gravidez, quando essa criança nascer, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez. Não é o Cleve não, né? Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para a minha geração, um milagre. Me dá o seu nome que eu vou contar para todo mundo. O anjo olhou para ele e falou assim: por que você pergunta o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Era uma metáfora. Aí Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta messiânico vai falar lá atrás o que o anjo tinha falado. Para que você está perguntando meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o ombro desse menino. E olha só, o nome dele será maravilhoso. Era uma metáfora lá atrás. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando eu vejo em Eliseu os ajudantes dele querendo fazer com que a escola de profeta aumentasse, eles estavam preocupados porque o pastor Fragali falou aqui no domingo, e falou muito bem, quando pessoas vai limitar Deus e dizer: não, o número da minha igreja está muito bom assim. Aqueles jovens, os aprendizes de profeta, né, Alex? Eles estavam preocupados em estender o reino de Deus. Ou seja, aumentando a escola de profeta, mais pessoas iriam ouvir da Torá, ouvir do livro da lei. É por isso que nós temos que ter respeito por todos os livros da lei. Só é Bíblia porque é Antigo e Novo Testamento. Senão seria só Novo Testamento. Então eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje, mas eles tinham o livro da lei, a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Eles escutavam falar de Deus. A escola de profeta ia aumentando, e eles falaram: temos que aumentar essa escola de profeta. E eles pegaram um machado e foram para a beira do rio fazer o quê? Cortar vigas, cortar árvores. Eles estão quebrando a árvore, cortando a árvore, levando viga para quê? Para aumentar a escola de profeta. Olha o que acontece: a ferramenta é o machado, que era muito precioso naquela época, afunda. Aí então, eles vão chamar Eliseu, e Eliseu fala assim: aonde afundou a ferramenta? Eles falam: olha, a ferramenta afundou ali. Eliseu corta um madeiro, joga um madeiro e irmãos, isso aqui, irmãos, só dá para acreditar porque é a palavra de Deus. A ferramenta, que é o ferro, ela estava afundada, mas quando ele jogou o madeiro, a ferramenta ficou boiando assim, ó, como se fosse um isopor. Felipe, não entendi. Metáfora, representação. A ferramenta significa a humanidade que se afastou de Deus e mergulhou no lamaçal do pecado. Mas quando olho para o sacrifício da cruz, aquilo que estava fundado em pecado e longe de Deus, ó, volta a ser usado de novo. Veja Deus também mandando Moisés colocar um madeiro e uma serpente de cobre ou de metal. Na tua tradução pode estar falando isso. Por quê? O povo de Israel estava sendo mordido pelas serpentes de fogo do deserto, pelas najas. Eu creio que fosse as najas, né? Eles estavam morrendo e estavam sendo picados, estava morrendo muita gente. Deus dá uma ordem: coloca um madeiro e uma serpente de metal e de cobre lá. Todo mundo que olhar para a serpente de cobre, todos. O sangue o veneno pode ter tomado o corpo todinho, mas era só olhar. Ué, Felipe, Deus estava mandando fazer imagem? Não. Era uma metáfora, uma representação do que ia acontecer. Quando todo mundo que estava mordido olhava para aquela serpente de cobra que estava no madeiro, eles eram curados. O sangue, o veneno era evaporado do seu sangue. Não entendi, Felipe. É o Antigo Testamento apontando para algo que ia acontecer. Jesus, uma vez numa pregação, falou assim: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem também vai ser levantado. O que Jesus está falando? Todo aquele que está afundado e afastado de Deus, está longe de Deus no pecado, longe de Deus, se olhar para o sacrifício da cruz e para aquele que está na cruz, o veneno, que é o pecado, que afasta o homem de Deus, vai ser extirpado, vai ser evaporado da sua vida. Quem está entendendo, irmãos? Todo milagre de Jesus, todo milagre de Jesus que ele fez no passado. Filipe, você está falando que ele não cura? Não, ele cura. Todo milagre e toda cura, porque cura é progressiva, milagre é instantâneo.
Havia curas que eram no decorrer da caminhada. Quando ele cura os 10 leprosos, por exemplo, Felipe, não estou entendendo. Era uma metáfora, uma representação. Por quê? Porque a cura e o milagre era uma representação que Jesus estava querendo trazer para os dias de hoje, e para aquela época também, de algo espiritual que tinha que acontecer. Porque os 10 leprosos, quando foram curados, Jesus falou, vai apresentar o sacerdote para ele enfiar a agulha. Era isso que tinha que fazer. Quem tem lepra não sente a pele. Ele vai enfiar a agulha para ver se você está curado. Quando eles estavam indo, a lepra ainda estava neles. Mas quando eles estavam na caminhada, olha a cura progressiva, ó. Quando eles estavam na caminhada, eles olharam para o corpo, cura progressiva, eles olharam, ó, não está acontecendo mais nada. Há de ser que alguém talvez entrou aqui com alguma dor, acontecendo alguma coisa, mas quando você sair aqui da igreja, na caminhada para casa, um milagre pode estar acontecendo, porque Deus faz milagre acontecer. Você vai ver que quando aquele cego de Jericó, Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, na hora ele enxergou. Mas por que o cego de nascença, Jesus não faz isso? Por que para o cego de nascença, Jesus não olha para ele e fala assim, a tua fé te salvou? Por quê? Porque Jesus, o bispo já até pregou sobre isso, vai cuspir no chão, ele vai pegar uma lama, vai fazer uma laminha, uma pequena lama, ou então uma argila, ele vai fazer assim, ó, porque dizem historiadores que aquele cego não tinha o globo ocular. Lembra do Deus lá do Jardim do Éden, que pega e faz o homem do barro, ele vai formando o homem do barro, tocando no homem, vai formando o homem, fazendo o olho por detalhe, a boca no detalhe, o Adão fazendo o cabelo, tudo certinho pela sua mão. É o mesmo Deus agora que está em forma humana há 2000 anos atrás, que já se passou, e ele estava com aquela lama, colocando os olhos naquele cego de novo, o globo ocular que ele não tinha, que era de nascença, ele estava formando de novo os olhos dele. Felipe, aqueles apóstolos, Felipe, estavam lá, por que Jesus mandou aquele ceguinho, tadinho? Talvez você pense assim, por que Jesus mandou aquele ceguinho, coitado, não tinha o globo ocular, e agora Jesus fez uma lama, Jesus refez os olhos dele, mas Jesus manda ele agir em fé, vai até o tanque de Siloé. Por que Jesus não chamou um desocupado daquele ali? Ou então Pedro, ou então Felipe, um Bartolomeu, um apóstolo, olha, vai lá no tanque com um baldinho, traz a água para esse cego. Por que Jesus manda ele exercer fé? Por que Jesus manda ele até o tanque de Siloé? Que desafio é esse, irmão, de ir até o tanque de Siloé? Era muito distante dali. Ele vai caminhando e quando ele se choca com aquela água, na hora, os olhos dele, ele volta a ter a visão dele de novo. Por que isso tudo, Felipe? Porque a fé não foge do que está acontecendo. Foca nisso. Tem coisas na nossa vida que está acontecendo, é real, é verdade. A fé não foge do que está acontecendo. A fé fala o que está acontecendo, o que vai acontecer. Davi, irmãos, nem tinha iniciado a batalha, mas ele já estava com a cabeça do gigante na mão dele. E ele disse assim, ó, ainda hoje, no final da tarde, a tua cabeça vai estar na minha mão. Cabeça significa ponto final. Por isso que quando Golias cai, ele corre logo e corta a cabeça, porque ele tinha que colocar o ponto final. Vai que o Golias levanta de novo. Ele só ficou tonto. Deus agiu por um momento para ele poder ser esperto. E ele, antes de iniciar a batalha, ele levanta a mão assim e fala assim, não chama nem de gigante, sem aliança com Deus. Tu não está vendo a tua cabeça aqui não? Olha aqui a tua cabeça, eu estou vendo ela certinha aqui. Por quê? A fé não foge do que está acontecendo, mas ela fala o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a pouco. É exatamente o que acontece com essa mulher. Reparem nessa cena aí. Olha essa cena. Ela já tinha visto essa cena de casa, da caverna ou da rua, porque os impuros não poderiam ficar junto com a sociedade. Eu não sei onde ela estava, se ela estivesse na rua, ali era a casa dela. Se ela estivesse numa caverna afastada, ali também era a casa dela. Se ela estivesse na casa dela, enfim, eu não sei onde ela estava. Eu só sei que aonde ela estava, ela já tinha visto essa cena. É por isso que o texto que nós acabamos de ler aqui diz isso. Ela dizia, se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Ou seja, ela estava em casa, mas o culto de adoração não começou quando ela chegou até Jesus. O culto de adoração, porque existe uma coisa que agrada a Deus, é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ela sai de casa, ela já sai cultuando a Deus, dizendo, se eu tocar nele, o milagre vai acontecer. Se eu só tocar na orla dele, melhor dizendo, o milagre vai acontecer. Ela já consegue imaginar o milagre ali acontecendo. Eu tô olhando para minha esposa ali agora.
A linda, ela vai falar, Felipe, não mandei você falar de mim lá na igreja. Ela vai brigar comigo. A mais linda de todas ali. Eu já tinha imaginado ela do meu lado antes dela estar ali. Antes dela um dia não querer nada com as coisas de Deus. Afastada de Deus, longe. Nós chamamos de mundão, né? Mas ela estava longe de Deus. Mas eu entrava na igreja e já via ela do meu lado. Eu já testemunhei isso aqui. Mas vale aqui relembrar para você que não ouviu ainda. Você que está na internet aí. Eu já vi ela do meu lado. Eu não preciso mais ver. Porque eu estou vendo ela aqui na minha frente, aqui agora. Veja ela do meu lado nos cultos. Felipe, não entendi. Se você entrou aqui nesta noite, entenda o que eu vou falar. Então, age em fé, meu irmão, minha irmã. Quando você entrar aqui nessa igreja, irmão, começa a imaginar essa pessoa do teu lado. Começa a imaginar ela ou ele do seu lado. Começa a materializar a fé. Sabe por quê? Porque as coisas vão acontecendo e essa verdade aqui, essa verdade que Deus transforma, restaura, restitui, vai se perdendo com o passar dos tempos. Vai se perdendo porque, às vezes, as dúvidas e incerteza vai batendo. É tanta coisa. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Imagina uma pessoa que está em luto agora, que perdeu família. Temos amigos aqui que perdeu, está em luto. Temos amigo aqui que está derramando as suas lágrimas. Temos pessoas aqui que estão desesperadas. Tem parentes, né, no hospital. Mas, irmãos, a ótica de Deus, Deus é um pai de fé. Ele quer que as suas filhas, os seus filhos também sejam filhos de fé. Começa a imaginar essa pessoa do teu lado. Ah, Felipe, é impossível, eu sei, mas o teu impossível pode se chocar com o possível de Deus nesta noite. Ele está aqui. Ninguém que veio aqui nesta noite vai sair de mão vazia. Não vim aqui para te emocionar. Se você veio de coração aberto, veio decidido, olha, eu vim aqui porque eu precisava de um milagre, eu preciso, sabe aquele momento que você fala assim, eu preciso ouvir uma palavra naquele culto, tem que ser aquele culto. Ninguém que está aqui vai sair de mãos vazias. Ainda que você perdeu alguém, o Espírito Santo vai te consolar de uma forma que você nunca viu. Ainda que as coisas, as portas estão fechadas, olha, imagina, já veja as portas abertas na sua frente, assim como essa mulher fez. Mas olha o que essa mulher fala. E esse é o detalhe aqui, eu vou finalizar a mensagem agora. Ela diz assim, se eu apenas tocar na orla da veste dele. Eu sei que você já ouviu mensagem sobre isso. Felipe, por que uma vez eu estando diante do próprio Deus na minha frente, diziam lá, a lei também dizia, que aquele que estava enfermo, impuro, que estava doente, não poderia tocar em nenhuma pessoa. Mas Alex, imagina comigo aqui agora, se ela estava diante do próprio Deus, por que então ela não abraçou? Por que então ela não beijou? Por que então ela se lançou aos pés dele, ficou lá agarrada aos pés dele? Por que ela disse assim, se eu tão somente tocar na orla de suas vestes? Por que pessoas lá em Mateus, em Marcos, vai falar também que pessoas, eles só falavam assim, se eu sair daqui e tocar na orla, eles suplicavam, se eu tocar na orla, eu vou mostrar para vocês aqui, a orla de um judeu, que é isso aqui, se eu tocar somente na orla, o milagre vai acontecer. Por que somente na orla? Por que só na orla? Essa aqui é a orla de um judeu. Qual era o motivo que eles falavam isso? E aqui está em Mateus 14:36, e eles suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Marcos 6:56, e aonde quer que fosse, os povoados, vou ler daqui, as cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, e eles suplicavam somente uma coisa, que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Talvez você ouviu falar da história desta mulher que só ela tocou na orla de Jesus. Não, pessoas vinham de longe e elas já vinham com isso na mente. Olha, se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado, eu serei curada. Por que essas pessoas falavam isso? Porque lá em Números capítulo 15, se você quiser ler na sua casa, ler depois, Números capítulo 15, versículo 38, o título é a lei acerca das orlas e das vestes. Olha o que Deus disse, é uma metáfora, uma representação desde o Antigo Testamento. Olha, Deus dando instrução até mesmo da roupa dos judeus. Olha o que Deus fala. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas orlas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. De geração em geração vai ser isso aí, aquela roupa que eu acabei de mostrar para você do judeu. Zacarias capítulo 8, versículo 23, ele também vai falar, havia uma promessa, irmãos. Essas pessoas não saíam de casa à toa, aleatoriamente. Essas pessoas não saíam por sair de casa. Eu vou sair para tocar na orla. Mas por que a orla? Elas não saíam porque elas tinham uma promessa. Talvez você nunca ouviu isso, mas lá em Zacarias capítulo 8, versículo 23, diz assim o título, bênçãos prometidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegará homens de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Não entendi, Felipe, porque para os judeus esse é o segredo, e essa é a promessa.
Para os judeus, lá em Números capítulo 15 e no verso em Zacarias 8:23, para os judeus em hebraico, orla ou borda é canaf, que significa asas, ou então penas. Quando aquela mulher está em casa, meu amigo, minha amiga, quando aquela mulher está em casa, ela não está saindo de casa somente para tocar numa roupa, não. Havia uma promessa de Deus. Estamos diante da maior promessa de todos os tempos, que é a palavra de Deus. Aqui há infinitas promessas para todos nós que estamos aqui. Quando ela sai de casa, ela não sai para somente tocar num tecido, numa roupa. Eu sei que ela agiu em fé, porque as histórias que você ouve é de fé. Amém, muito bom. A Lília pregou aqui semana passada sobre fé. Amém, é isso. Mas quando ela sai de casa nesse sentido, nessa visão e nessa percepção. Eu vou tocar não numa roupa, mas eu vou tocar na promessa. Eu vou tocar nas asas do próprio Deus. Felipe, você endoidou. Salmo 91:4, o salmista vai dizer: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Malaquias capítulo 4, versículo 2, essa é a promessa que eles tinham de todos os tempos. Mas para vós que temes ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, nascerá Jesus, Ele é o sol da justiça, nascerá o sol da justiça, olha isso, e cura e salvação trará debaixo das suas asas. Não era um simples tecido, era tocar nas próprias asas de Deus. Está aí o que você de repente um dia teve em dúvida, talvez pensou: por que tocar na orla? Tocar na orla, tocar na orla. Qual o sentido de tocar na orla? Não, não era a orla, era as próprias asas de Deus. Quando ela sai de casa, ela faz um caminho que ninguém quer fazer. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que a multidão amava Jesus. Os evangelistas não vai dizer, porque apertar é diferente de tocar. Ela vai tocar nas asas do próprio Deus. Ela faz um caminho que ninguém quer fazer. Ela faz um caminho por baixo, se humilhando. Ela faz um caminho em fé. Está todo mundo pelo alto, está todo mundo apertando. E por que o milagre não acontecia? Eu não quero dizer que se não tocasse em Jesus o milagre não acontecia, mas tocar consciente de uma verdade que tem a meu respeito faz toda a diferença. Eu vou tocar nas bordas, nas orlas, nas asas dele, porque Isaías capítulo 6, Isaías está tendo uma visão, porque Isaías era um profeta que costumava falar assim, ó: ai daquele, ai daquela, ai dos que bebem, ai das nações rebeldes, ai daquele, ai daquela. Capítulo 5 é o capítulo do ai, mas quando ele tem um encontro com Deus, quando ele, numa visão, vê o trono branco e quem está sentado no trono branco, quando ele vê os serafins voando acima do trono de Deus, com 6 asas, 2 voavam, 2 tampavam os seus pés e 2 tampavam os seus rostos, porque eram anjos poderosíssimos, são anjos poderosíssimos, serafim. É a única vez que você vai ouvir falar desses anjos na Bíblia. Eles são anjos que têm o poder de Deus, mas eles não caem na armadilha que Lúcifer caiu, o querubim Lúcifer. Diante daquele que está sentado no trono, ele cobre o rosto dele. Porque tem gente que primeiro ele quer aparecer para depois fazer. Só que o reino de Deus é o contrário. Eu faço sem aparecer, vou fazendo sem aparecer. Depois o próprio Deus promove e coloca em evidência. É assim que funciona. Ele está tendo essa visão, e o que vai mais impactar Isaías é que ele estava num templo, na visão, numa igreja como essa. E lá do alto e sublime trono, diz em Isaías capítulo 6, a ponta da orla de Deus tocava no templo e enchia todo o templo. A ponta da orla de Deus ia tomando todo o espaço do templo. A ponta da orla de Deus, ou seja, as asas de Deus tocavam no templo e enchia todo o templo. O profeta que dizia: ai daquele, ai daquela, quando tem um encontro com Deus. Porque quando temos um encontro com Deus, nós não culpamos mais ele ou ela, né? Sabe aquele culto que você fala: fala a Deus, ela precisa ouvir isso. Fala a Deus, ele precisa ouvir isso. Olha que aquela pessoa que tinha que estar aqui hoje. Não, quem tinha que estar aqui hoje é você. Porque quando você tem um encontro com o trono branco, ou seja, em fé, através de Jesus Cristo, quando você se encontra com Deus, quando você tem um encontro com Deus, você já não olha mais para o pecado dos outros, e agora você olha para dentro de você mesmo, o senso moral. É por isso que Isaías olha para dentro dele mesmo, e aquele que dizia: ai daquele, ai daquela, olha para dentro dele e diz assim: ai de mim que eu estou perecendo. Porque eu vi Deus, eu vi a ponta da sua orla tocar e encher todo o templo. Felipe, me explica um pouquinho melhor, para terminar agora. Olha essa cena. Jesus uma vez vai ratificar tudo que eu estou falando aqui. Jesus uma vez
vai olhar para Jerusalém e nessa cena ele chora, né? Lá em Lázaro ele também chora, ele chorou, mas nessa cena ele está chorando, olhando com um olhar de tristeza. Um Deus que olha sempre com um olhar de alegria, está com um olhar de tristeza, porque ele fala para o povo de Israel, como essa cena que você está vendo, e aí Jesus vai falar assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mata pessoas que para trazer uma direção para a sua vida, para trazer uma direção, porque às vezes estamos cegos espiritualmente. Deus está mandando dar o próximo passo, Deus está mandando eu fazer algo, mas eu estou cego espiritualmente, ou então eu estou surdo espiritualmente. É por isso que as curas de Jesus era também uma metáfora para algo espiritual. Eu não posso estar surdo aqui na saúde, mas eu posso estar surdo espiritualmente. Deus está falando e eu não estou atendendo o que Ele está falando. Deus está me dando a visão e eu não estou fazendo. E aí Jesus vai falar assim, ó, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis? Quem está falando é Deus, irmãos, agora. Quantas vezes eu quis fazer isso aqui, ó. Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, quantas vezes também eu quis juntar vocês também debaixo das minhas asas. Porque quando fala de asas, está falando, sabe de quê? Lugar quentinho. É por isso que Davi vai falar assim, ó, em Salmo 91, 4. O que ele vai falar em Salmo 91, 4? Que eu li aqui? Salmo 91, 4. Que as suas asas, eu estarei seguro, será refúgio debaixo das suas asas. A sua verdade é escudo e broquel, mas debaixo das suas asas é lugar seguro. Por quê? Porque debaixo das asas de Deus é lugar seguro, é lugar quentinho, é lugar de aconchego. Debaixo das asas de Deus é lugar de intimidade. Debaixo das asas de Deus, porque aqui na cena, se você for ver a cena aqui, ó, olha bem para aquela cena lá. Tem uns 3 pintinhos ali, um está debaixo da asa, literalmente. Eu gostei daquele, debaixo da asa, literalmente. Os outros 2 também estão também debaixo, está na proteção. Mas repara que tem um pintinho lá atrás. Alheio o que está acontecendo. Ou seja, alheio à proteção. O que Jesus está falando ali é: eu quero colocar vocês num lugar seguro, debaixo das minhas asas. Eu quero que vocês fiquem aqui e tenham intimidade. Eu quero que vocês fiquem aqui num lugar quentinho. Por que pintinho? Ficar tomando a chuva da vida, as aflições da vida, as coisas da vida. Se eu tenho uma asa que eu posso te cobrir, se eu tenho uma asa que eu posso te proteger, se eu tenho a asa que eu posso te colocar num lugar quentinho, num lugar seguro. Para que pintinho? Ficar alheio ao que está acontecendo na cena, ficar alheio à proteção que está acontecendo. Porque debaixo das asas é lugar de intimidade. Se coloca de pé nesta noite. Debaixo das asas de Deus é lugar quentinho. Eu queria, antes de orar por você, nós vamos estar cantando um louvor aqui. Eu queria que você meditasse em cada parte desse louvor. Felipe, eu já escutei esse louvor há muito tempo, mas eu queria que você se esvaziasse agora. É momento só seu e do seu pai. É por isso que a mulher tocou lá nas orlas, nas asas. Ela sabia o que ela estava fazendo. Existe promessa para a tua vida aqui, irmãos. Existe promessa para a minha vida aqui. E eu caminhar nessa jornada da fé, sabendo das promessas e sabendo das verdades, faz toda a diferença. Se o inimigo disser, você não vai conseguir, olha, isso é impossível. Não, eu tenho um Deus do impossível. Se alguém disser para você, olha, você não vai ser feliz no amor, lá em Salmos vai dizer que Deus faz o solitário habitar em família. As verdades de Deus, elas confrontam com as coisas que o mundo oferece, com aquilo que o inimigo está, muitas das vezes, nos atacando. Eu costumo dizer, para cada ferramenta que o inimigo usa para te atacar, nós temos em Deus também uma ferramenta para contra-atacar. Para cada ferramenta que o diabo vai tentar te oferecer, para tentar te colocar para baixo, desmerecer você, dizer que não vai dar certo, é isso mesmo que está acontecendo, tu vive uma vida no natural. Não, nós temos uma ferramenta em Deus para contra-atacar isso. Se esvazia nesta noite e louve conosco nesta noite, e depois eu quero orar por você. Pensa agora no nome de Jesus, feche teus olhos e louve junto conosco.